especificamente convidados pela farmácia Vivenda para falar de um tema muito importante, muito atual, que é quebrando tabus, estratégias para aumentar a libido e melhorar a performance sexual. Para isso, eu, Tatiana, sou ginecologista e obstetra, trabalho com medicina integrativa, saúde toda voltada para a mulher. Convidei 2 amigos, a Cirleide, que é bióloga, mestranda da UNB, que trabalha com sexualidade, e o Dr. Vinícius, nutricionista. E nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês, tirar algumas dúvidas. Eu que estou no consultório todos os dias, recebo muitas queixas das mulheres em relação a isso, em relação à libido. Já fiz uma live com a Cirleide falando sobre métodos contraceptivos ideais, né, que são métodos livres de hormônios. E vou ter oportunidade também de trabalhar muito com o Vinícius para a gente poder ajudar nossas pacientes na perda de peso, na melhora dessa performance sexual. Bem-estar no total, né? Digamos assim. No bem-estar total do paciente, que é nosso foco principal. Como a gente estava falando, é muito importante, né, tanto para a mulher quanto para o homem, adquirir, conquistar essa liberdade sexual e ser feliz na felicidade plena, né, gente? Por que é importante? Sem peso, sem nada. Por que é importante falarmos dessa sexualidade? É muito além do sexo, eu sempre gosto de falar disso. Sexualidade responde muito à energia sexual. E eu não sei se vocês sabem, mas a energia sexual é a mais forte que nós temos. Então ela não está nos remetendo somente ao sexo. A gente passa isso para as pessoas que estão à nossa volta, e às vezes, porque eu atendo pessoas como o Master Love, né, focando nessa questão de como trabalhar a libido, de trabalhar o desejo. Então atendo ali mães com filhos, e muitas delas chegam, eu quero melhorar esse relacionamento, eu quero aumentar a minha frequência sexual, e quando eu pergunto para ela, por que isso é importante para você? E ela diz pra mim assim, né, e eu fico emocionada, me emociona, ela diz, porque eu quero me conectar mais à minha esposa, eu sei que isso é importante e que essa energia vai ser passada para os meus filhos. Então essa energia sexual ela é importante para o nosso trabalho, para manter nossos relacionamentos em geral, não só com o nosso parceiro, né, para manter nossa energia. Manter o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio. Nosso. E eu penso assim que o ponto principal para começarmos é através do conhecimento, você se conhecer, né? Conhecer o nosso próprio corpo. Eu vou até que falar com a Tati, por exemplo. A Tati é minha ginecologista também, né? Graças a Deus, maravilhosa. É uma coisa que eu admiro muito na Tati, não é só a questão do conhecimento que ela tem, mas também com o primeiro contato que eu tive com ela, eu tive uma abertura para falar de sexualidade. E nós sabemos que não são todas as pessoas que estão nessa área que conseguem, né? Que gostam de falar e dar essa abertura. Tati, você tem alguma experiência? O que você pode dar de exemplo para a gente, pessoas que às vezes não conhecem o próprio corpo, você vê que isso interfere de forma negativa? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Nas minhas consultas já tem ali de prioridade de investigação. Como é que está a sua vida sexual? Como é que está em casa? Como é que está com o parceiro? Como é que está com o marido? Que tipo de relação sexual que a pessoa tem? Que tipo de escolha que ela faz? Se ela tem uma relação heterossexual ou homossexual, isso também é importante para mim ali na hora da consulta, e até para já é uma abertura, um acolhimento que você faz com o paciente, né? E aí a gente já começa, quando você pergunta, não tem queixa nenhuma, mas aí você vai e faz esse acolhimento, permite a paciente falar. E aí ela fala, não, doutora, mas eu tinha esquecido, e é verdade, já tem uns 3 meses que eu não consigo, que eu não tô conseguindo ter relação, ou que eu não tô conseguindo ter orgasmo. E aí vem onde a gente começa a querer diferenciar essa baixa libido, essa falta de vontade. Ela é um transtorno? Ela pode ser considerada um desejo sexual hipoativo, quer dizer, a pessoa já tá causando ali um prejuízo para a vida dela? Sim. Né? É onde eu sempre pergunto. E aí a gente precisa analisar o paciente como um todo. O que está te causando isso? Tem fatores psicológicos associados? Tem falta de atividade física? Tem fatores hormonais? A alimentação está ruim? Essa alimentação muito rica de carboidrato, muito rica de industrializado, muita farinha, muito açúcar, isso também causa prejuízo? Tem fármacos que ela está usando?
medicamentos que podem Tem a diminuir fala a quantidade. do medicamentos que ela está usando que pode causar, por exemplo, um beta-bloqueador, um medicamento usado para controlar uma arritmia cardíaca pode ter influência direta nessa questão da libido, mas isso aí já é da parte fisiológica. E tem essa parte psicológica, a questão dos hormônios e uma série de coisas que a gente tem que investigar e que a gente precisa realmente da ajuda dos colegas. Antidepressivos também podem influenciar, não é? Antidepressivos podem influenciar, com certeza. E de todo o comportamento. Então a gente começa a investigar ali e a gente vai perceber que às vezes a paciente não se conhece, ela não conhece seu corpo, ela não se toca, ela nunca se tocou, ela nunca se olhou no espelho. Ela não sabe o que compõe a parte da genital feminina. Né? Falta de conhecimento do próprio corpo, né? Do próprio corpo. Ter esse conforto em falar do próprio corpo, conforto em falar da própria situação que se encontra, né? Tanto é no caso que você falou dos pacientes, a gente sempre tem que acolher o paciente para ele se sentir confortável a ponto de falar o que realmente está acontecendo com ele. Acontece muito do paciente chegar aqui no consultório comigo e começar a omitir uma informação ou outra, e como a gente trabalha com isso, a gente já entende, né? Então, ao decorrer da consulta, você vai trabalhando o psicológico do paciente, você vai deixando ele, mostrando para ele que ele pode falar tudo, que você está aqui para tentar ajudar a resolver esse problema, certo? Então, são diversos fatores que a gente tem que estar sempre tomando cuidado para deixar todos alinhados, para que a pessoa esteja, né, no equilíbrio. A Tati falou de uma palavra que eu já começo assim, adoro falar sobre isso, é um tema muito importante, que é sobre orgasmo, né? Então lá no meu Instagram, quando eu coloco a caixinha de perguntas, muitas mulheres fazem a seguinte pergunta: eu não sei se eu já cheguei ao orgasmo. E aí eu sempre falo, se você tem dúvida se você chegou lá, é porque você não chegou. Né? E nos atendimentos também que acontece, um dos problemas que a gente trabalha é isso, né? Às vezes a mulher nunca chegou, às vezes ela diminuiu o desejo, não está tendo mais orgasmo, a gente faz essa investigação. E sim, gente, temos um número muito grande, em torno de 40% de mulheres que nunca chegaram ao orgasmo. E o pior, eu sempre bato nessa tecla, eu não sou a favor da mulher fingir orgasmo. Não sei o que vocês acham disso, gente? Mulher que finge orgasmo. Eu acho que ela ia me iludir, sacanagem. E sabe o que é iludir mesmo? Sabe por quê? Porque 40% aproximadamente nunca chegaram ao orgasmo, certo? E essas que nunca chegaram ao orgasmo, elas não querem dizer pro parceiro que nunca chegaram. Então elas gemem mais alto, né? E aí, eu só vou dizer pra ti, viu? Talvez você já passou por isso e não sabe, viu? Porque 80% aproximadamente das mulheres que não chegam ao orgasmo, o parceiro, quando foi perguntado isso nas últimas pesquisas, eles falam, não, ela chega ao orgasmo. Ou seja, eles não sabem discernir se tá rolando a mentira ali, se aquele gemido foi fingimento ou não, né? Então, meninas, presta atenção, né? As mulheres fingem muito bem quando querem. Mas, brincadeiras à parte, esse fingimento, ele não é legal. Por quê? Porque a gente tem uma amígdala, não é essa daqui, não, amígdala aqui, né, no nosso encéfalo, que é como se você tatuasse as informações, né? Você vai criando memórias, é assim que a gente faz, né, no nosso corpo. Então, se a mulher, ela tem relação sexual, ela não chega ao orgasmo, dá uma sensação de que você fez algo que você não terminou. Então, ir para o sexo, ela começa a ficar reativa. Ela não quer que, por mais que ela ame o esposo, que ela ame o seu parceiro, ela não quer mais o toque, o simples toque na pele. Porque o fingir orgasmo é ruim, porque ela vai levando isso. Então, o que acontece? A mulher que vai fingindo orgasmo, ela não está fingindo só pro parceiro, ela está fingindo para ela mesma. Então, ela vai mostrando pro corpo dela que o sexo não é algo bom. E aí é onde o sexo começa a virar uma obrigação. Aí lascou. Então, atendo mulheres que sim, que fingem orgasmo, tem 18 anos de casada, tem 15 anos de casada, fingiu a vida inteira, e ela não tem coragem de dizer pro parceiro. E aí eu queria falar o seguinte, né? Eu falo isso pras meninas lá. Se você tá com um parceiro, tá com um esposo, que é a pessoa onde você deve confiar, onde você deve ter intimidade, eu sempre falo, fale a verdade, porque quando você fala a verdade, se o cara te ama e tal, ele vai juntos, vocês vão buscar uma ajuda. Porque tem muitas situações que a gente pode se conhecer, primeiro, autoconhecimento, buscar informação, olhar para o seu corpo, olhar no espelho. Muitas mulheres nunca olharam a bichinha delas no espelho. Isso não é legal, né? Então, depois que ela toma esse conhecimento, ela já começa a ter percepção do que ela pode melhorar ou não.
E aí ela precisa, às vezes, de ajuda, né? Procurar um ginecologista, procurar uma master nova, sexóloga, para poder saber realmente o que está acontecendo. Nutricionista também, né, gente? Psicólogo, né? Eu acho que todas as áreas, elas fazem parte desse processo. Uma pessoa não pode só focar, eu quero emagrecer, tá? Mas para você emagrecer, como é que está o seu psicológico? Você está preparado? Você está passando por um momento difícil? Você está no momento mais conturbado da sua vida? Como é que está o trabalho? Então são diversos fatores, né, que vão auxiliar o paciente ao chegar ou não no objetivo dele, certo? E outra coisa... Dentro dessa avaliação da mulher, a gente observa também essa oscilação hormonal. No próprio ciclo menstrual tem oscilação hormonal. Então, a primeira fase do ciclo menstrual, aumenta o estradiol, que é o hormônio do namorador, né? A mulher fica com aquela sensibilidade na mama, fica assim com um cheiro, um feromônio diferente, atrai mais o parceiro, né? Depois até a ovulação. Depois do período ovulatório vem a parte que aumenta a progesterona, que já é o hormônio progestação. Aí é diferente, aí ela não quer muito ficar com o marido, tá mais quietinha, às vezes pode ter um pouquinho de dor de cabeça, de desconforto, caso não haja fecundação. E assim a mulher ocorre em várias partes da vida toda. No menacme, que é essa parte da parte reprodutiva da mulher, ela tá mais ativa, ela tá com os hormônios aflorados, né? Então ela tem mais vontade, às vezes. E é por isso que quando chega nesse período da perimenopausa, do climatério, que ela precisa já se antenar, se antecipar aos profissionais que possam ajudar para começar essa modulação hormonal. Então ela precisa alinhar ali, porque nem tudo de mais, nem tudo de menos. Precisa se organizar, porque tem baixa de testosterona, tem baixa de estradiol, tem baixa de progesterona. Isso tudo vai causar desconforto para ela, diminui a lubrificação da vagina, diminui a elasticidade da vagina, dificulta a relação sexual, a paciente começa a queixar de dor pélvica, de dispareunia, que é aquela dor no ato sexual mesmo, e aí é onde ela precisa de ajuda. Só que muitas vezes elas não se atentam a isso, só preocupa o quê? Menopausa, calorão. E o fogacho, que é o calorão, ele é só 30% das mulheres vão ter esse sintoma. E as outras, então, que não liga essa, coitada da mulher que não tem fogacho, ela não vai procurar o médico, ela não sente calorão, eu não estou na menopausa, então eu não preciso de médico. Precisa, porque a gente envelhece exatamente porque os hormônios acabam. E a gente vai envelhecer como um todo. E envelhece aqui pensamento, envelhece vagina, envelhece vulva, envelhece pênis, envelhece a pele toda. E ela não vai ter disposição. Então, tem que procurar um profissional, precisa fazer modulação hormonal, precisa fazer reposição de minerais, precisa fazer reposição de vitaminas, uma série de complexos, precisa melhorar a alimentação. Eu costumo falar, Vinícius, não sei se você concorda aqui comigo, que a gente é o que a gente come e a gente paga o preço disso ao longo da vida. Então não adianta achar que tem 20 anos de idade. Que pode comer um caminhão de comida, que pode comer tudo, porque eu não emagreço, eu não engordo. Beleza, daqui a alguns anos a vida vai recuperar, não tem para onde a pessoa fugir. Dentro, já puxando nesse gancho aí que você falou, existe tratamento hormonal e nutricional para aumento da libido, certo? Sim. Dentro do tratamento hormonal, o que a gente poderia fazer para buscar esse aumento da libido? A gente precisa avaliar a paciente já como um todo. Começando lá de cima, vendo o sono dela, é bem modulado, tem produção de melatonina, aí a gente começa a descer. Hormônio D funciona, tá ativo, tá ok? Tireoide. Tá funcionando bem? Uma pesquisa, né? Uma pesquisa, saber tudo. Como é que ela tá. E aí até chegar em ovário. Os ovários estão funcionando, está produzindo hormônio a contento, tem testosterona, baixou a testosterona, usa anticoncepcional. Perfeito. O anticoncepcional, ela aumenta a proteína carreadora de hormônios esteroides e esse hormônio esteroide, ele vai pegar a testosterona lá para ela.
Pegou a testosterona, não tem testosterona livre para usar. Tem lá, mas não tá livre, né? Tem, mas não tá livre. E não estando livre, então tá no cartão de crédito, tá aplicado. Né? Aplicado, não tem direito ali. O que é? A testosterona livre é o dinheiro que você tem lá. Tem dinheiro para pagar? Tá aqui. Né? E a testosterona ligada a uma outra proteína, ele é aquele dinheiro que você aplicou lá que você não pode tirar agora não. Você vai poder tirar daqui 2 anos só. Quando você falou do ciclo, né, que nós passamos essas mulheres, quando você falou eu comecei a sorrir, porque eu gosto muito desse assunto, né? O ciclo da mulher. Eu, Sirleide, tomei anticoncepcional por muitos anos. Mas depois que eu comecei a estudar de fato, e justamente comecei a tomar anticoncepcional como muitas mulheres, não foi nem pela questão da sexualidade, foi pra cuidar da acne, né? E na verdade ela não cuida. Não tem nada a ver, ela só dá uma pausa ali depois, tanto é que eu vou ter que cuidar agora, né? Mas quando a mulher tem esse conhecimento do seu ciclo menstrual, fica muito melhor. Eu até falo, além da sexualidade mesmo, porque ela pode se organizar melhor até para a execução de grandes projetos. Né? Quando o estrogênio está em alta, a gente tem mais energia para isso. Exatamente. E aí é quando a gente fala assim, poxa, sobre o desejo, né? Eu ouço isso de muitas meninas. A mulher hoje, ela tem muitas funções, né, na sociedade, vocês concordam? Concordo. Muita função. Muito. Então a mulher de hoje, a mulher moderna de hoje, ela é mãe, ela trabalha, tem a vida profissional, Dona ela é de casa, esposa, né, ela é esposa. filha e tal, tem uma série de funções. E aí, às vezes, algumas meninas falam pra mim, mas Sirleide, eu não tenho mais vontade, né? Ou seja, é o tal do desejo. Não tem mais desejo, eu não sei, não aparece mais. E eu falo, minha filha, o desejo não vai cair do céu, não. Você precisa de o quê? O desejo, ele é estimulado. Então, que estímulo você está recebendo para esse desejo? Aí eu falo, aí quando é casada, né? Eu não tenho mais desejo pelo meu esposo, quando ele me toca, né? Então, tem uma série de questões que pode estar envolvida nisso. Uma delas é a seguinte. Aí eu falo, pensa o que vocês faziam como casal lá no início do relacionamento, e quando você recebia uma mensagenzinha, seu coração já disparava, né, a sua bichinha já ficava toda, né, querendo ele. O que vocês faziam de diferente que hoje vocês não fazem mais? E aí ela começa a trabalhar essa questão, poxa, não estou fazendo mais algo diferente, porque ela começa a falar que o sexo não é bom. Então ela, sabe quando a mulher chega no momento, né, do relacionamento, se você chegou no momento do seu relacionamento, que você já sabe exatamente como começa, um beijo aqui, um beijo ali terminou, você já sabe exatamente, já tem ali, nunca muda, aí lascou, né? Sinal que você tem que inovar. E aí, às vezes, muitos casais falam assim, por que eu me separei? Por que não tava legal? Por conta da rotina. E eu discordo com isso. Por quê? Porque nós precisamos de rotina para ter sucesso em várias áreas da vida. Sem rotina não funciona. Né? Às vezes a gente sai da rotina e dá certo, beleza, mas a rotina, ela precisa. Aí eu falo, mas como fazer uma rotina legal? Você vai criar uma rotina interessante. Você vai ter uma vida interessante com o seu parceiro. E quando traz isso para a sexualidade, de repente para a mulherada, né? Dica aí para a mulherada. Se quiser falar também, né? Dica para as mulheres é de repente fazer o que? O homem gosta muito, você pode trabalhar muito com a imaginação do homem, né? Então a mulher, ela se atrai por algumas questões e os homens por outras. O homem é muito visual, né? Não, concorda comigo? O homem é muito visual. E a mulher é muito assim, de ouvir, de tocar, né? Diferente. Então, para a mulher, dica para as meninas, você tá no trabalho, manda uma foto diferente, né? Só da parte ali, de repente, da sua lingerie, alguma coisa. Um negócio diferente. Deixa ele imaginar, né? Deixa o seu parceiro imaginar. E eu sempre falo, de segunda a domingo, para as meninas que têm um parceiro ali, né? O casamento, qual que é o dia do casal, né? Que momento que você, da semana, que você se dedica ao seu relacionamento? Então, para esse relacionamento ser legal, você precisa de investir nele. Investir tempo, assim como a gente faz investimento na vida profissional, você tem que investir tempo, né? Exato. Então o desejo não cai do céu, a gente busca esse desejo. Você precisa buscar estímulos. E lógico, sempre fazer, né, essa anamnese que a Tatiana estava falando e você estava falando. Será que os hormônios estão tudo legal? Né? O sono, né? É o que exatamente precisa ser direcionado na parte do puerpério, por exemplo, né? A mulher fica lá 9 meses de gestação, com progesterona lá em cima, com tudo ali ligado e o corpo todo voltado só para fecundar, para crescer aquele neném. Chega a parte do pós-parto, vem a sobrecarga da mulher com os cuidados do neném, o que exige isso, e isso faz o quê? O afastamento do casal.
Por quê? Porque exatamente ela não se preocupou com aquilo ali e o casal em si não se preocupou com aquele momento, né? E não contou com a ajuda de outras pessoas. Eu sempre falo assim, gente, pede a ajuda da mãe, pede a ajuda da sogra, a tia, alguém para ficar com o neném, para você naquele momento ali ter o momento do casal. Isso exatamente muitas mulheres, a gente está falando. Muitas mulheres, quando têm os filhos, né, olha pro esposo e fala, eu converso com as minhas amigas, eu acho que ele é meu irmão, assim, virou meu irmão. E quando ela tem conhecimento sobre isso, que acontece a mudança hormonal até por conta da amamentação, né, Tati? Sim, porque tem o aumento da prolactina, que já baixa a libido, né? Tem a queda gigantesca de estrogênio, que aí vai diminuir a lubrificação da vagina, diminui essa elasticidade, todas aquelas características do estrogênio que a gente falou. E sem contar que o momento do estresse, do cansaço. O né? cansaço Exato. e outro. Com a alimentação, com os cuidados. Outra coisa também, a alimentação. Ela ficou privada de algumas coisas por muito tempo. Então, a partir do momento que ela tem o neném, ela se vê mais livre. Então, ela, não bebi. Então, depois do bebê, começa a beber de novo. Quer beber, quer comer o que quiser. Exatamente. Isso aí busca os industrializados, busca os alimentos mais calóricos, carboidrato mais alto, então isso também trabalha para diminuir a libido, né? Tem uma questão comportamental interessante que às vezes a mulher não para para perceber. Mas quando ela tem ali o seu bebê, nos primeiros meses, ela passa o dia inteiro, né, gente, com o bebê ali. Então ela tem um contato físico, ela dá carinho e ela recebe aquele sorrisinho do bebê, então aquele contato que é muito normal e é legal. Aí é onde a ocitocina entra nesse vínculo materno. Isso. Quando chega à noite e com o filho, ela também não consegue dizer não. E a gente quer isso, né? A gente quer ter um poder do ser humano, tá? E tá tudo bem. Então quando chega à noite, o maridão vem procurar, ela tá cansada. Ela tá com os hormônios, né, todos oscilando. E ela já tá assim, satisfeita no quesito contato físico. Chega à noite, maridão todo fogoso, né, que ele tava lá fora, ele tava tendo a vida externa, tava trabalhando, e a esposa lá, né, com o bebê, e já tinha suprido, já supriu o quê? A parte de contato físico, né, a questão da oscilação hormonal. E aí ela fala, opa, o maridão que ela fala, gente, ela fala não, tá, gente? O organismo pensa assim, né? O contato físico tá tudo ok, né? Tô cansada, também ok. E a oscilação hormonal também tá aqui turbilhão. E eu não disse não pro bebê porque eu não posso, mas agora, não, hoje não, amor, hoje é dor de cabeça. E aí começa, né, um ciclo. E é ruim quando, nesse processo, o parceiro não tem conhecimento dessas mudanças, né, da fase que tem o bebê. Porque é legal você avisar pra ele, nós vamos engravidar, beleza, mas nós dois vamos ter que saber daqui o que vai acontecer com o meu corpo, né? Porque daí tem esposo que sim, que acha que ela tá trocando eu pelo filho, acontece isso, né? Acontece muito. Tem esposo muito parceiro, tem gente que assim é fora da curva, que dá toda assistência para a mulher, se organiza ali, reveza com os cuidados, né? Certo, e deixa o próprio momento para ela descansar, né? E aí, então, como ela descansa, ela vai ter ainda, mesmo que talvez ela não queira, porque tem uma baixa de hormônio, tem uma alteração hormonal, ela se esforça um pouco mais naquilo ali. E mesmo que não tenha, às vezes, um ato sexual completo, com penetração e tudo, mas tem aquele momento ali dos dois. E eu acho que nesse momento até o parceiro, muitas vezes, entende um pouco mais, quando tá com o neném, né? Mas vale a pena lembrar que é importante esse esforço aí, né? Que tem muita alteração pro corpo da mulher. E aí é a hora que eu falo, gente, vamos aproveitar essa parte aqui do puerpério para focar na alimentação. Eu sempre falo, mando as minhas pacientes para o nutricionista, né? Quem acompanhou durante toda a gestação já fica mais fácil, quem não acompanhou tem oportunidade depois. Exato, né? Com certeza. Já puxando da nutrição, vamos falar aqui da questão lá dos hormônios e alimentação do anabolizante, né? Como é que é? Anabolizante e alteração dos anabolizantes. Isso. Quando a gente fala de anabolizante, quando a gente fala de terapia de reposição hormonal, eu prefiro focar em terapia de reposição hormonal de hormônios bioidênticos. Por quê? São aquelas moléculas que são iguais aos hormônios que a gente tem no corpo. Então, os hormônios precisam de um equilíbrio, e esse equilíbrio a gente consegue fazer com esses hormônios bioidênticos nas doses certas, direcionada para cada paciente.
Agora, quando eu falo de anabolizante, o sintético, o paciente tem que estar muito decidido do que ele quer, porque tem repercussão no corpo, sim. Precisa de todo um processo, precisa estar bem supervisionado, mas ainda assim tem que saber que ele vai interferir no eixo de produção de testosterona endógena, ele vai ter um trabalho depois do uso desse anabolizante, ele vai ter que ter um trabalho para recuperação do organismo, para voltar tudo ao normal. Agora vamos falar, acho que a doutora pode me ajudar até nisso, os alimentos que podem estimular a libido. Vamos lá. Chocolate amargo, termogênico, ginseng, canela, beterraba. O que acontece com a beterraba? Aumenta o NO2, certo? Aumenta a circulação do sangue perto dos órgãos genitais. Então, eu acredito que essa alimentação, principalmente na menopausa, tem uma influência muito grande, né? No desejo, nesse libido da pessoa. Então, sim, porque a gente precisa de alimentos que vão fazer essa vasodilatação, né? Que é exatamente o que os neurotransmissores fazem no órgão genital. No homem produzindo a ereção e na mulher fazendo essa vasocongestão da parte clitoriana, que é onde a mulher sente mais, recebe melhor o estímulo, né? E eu já me lembrei do seguinte, né? Além da questão da fisiologia, hormônios, da nutrição, eu sempre pergunto para as meninas, para as pacientes, para as meninas que eu atendo, o seguinte: você faz atividade física, né? Porque quando a gente fala de despertar desejo, você tem que ter esse olhar também, né? E a atividade física, duas coisas: a do seu corpo como um todo, né? Um correr ou alguma coisa, academia, enfim, mas também os exercícios íntimos para a região íntima. Isso não é só as mulheres, tá? Ainda está muito pouco falado, no caso dos meninos, fazerem os exercícios íntimos. Às vezes você que está me ouvindo, que exercício é esse, Lady? É o famoso pompoarismo, né? Que é uma técnica milenar, há muito tempo as pessoas, algumas mulheres fazem isso, mas que agora está bem difundido muito para as mulheres, mas os meninos também, tá? Isso ajuda muito na questão da ereção, né? De prolongar a vida sexual do camarada, né? Então fica a dica, os meninos aí também. A dica, viu, galera? Por quê? Tá Porque quando a gente faz, gente, esqueci de trazer meu molde da vulva, podia ter trazido. Mas quando a gente fala de exercícios íntimos, a gente está exercitando qual músculo, né? O assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico, ele pega desde ele quando termina os pelos pubianos, né, até a região anal. Então, é tudo aquilo lá que segura a bexiga, que dá força para você ter esfíncter, não ir no banheiro, né, esperar ir ao banheiro. Então, não é só a mulher que tem isso, o homem também. E a gente tem ali, né, o canal vaginal e tem o pênis que está ali sendo apoiado também com esse músculo. Então, é muito importante fazer os exercícios desse músculo, porque pensa, tu nunca trabalhou o músculo da bichinha, e aí você acha que aquele músculo, como que ele vai fazer para se fortalecer? Se você não... É igual o braço, é glúteo, não for pra academia. Se não malhar, não vai tiver dar estímulo, certo. Se não tiver estímulo, não. E o que é legal, né? Eu gosto de falar assim, é um exercício chamado contrai e solta. E é muito simples de fazer. Pode dar dica como é que faz? E lembrar que deve ser feito várias vezes ao dia, né? Só uma vez e esqueceu, não. A minha orientação sempre é para fazer pelo menos pela manhã e à noite. Olha só, esse exercício íntimo, só quem não pode fazer, é interessante falar quem não pode, né? Se a mulher ela tem dor na relação sexual, aí nesse caso não, tá? E a mulher que está gestante, é interessante falar com o médico também, que pode ser uma gestação de risco, né, Tati? Aí nesse caso é bom falar com o especialista. Tirando isso, pode ter 12 anos, pode ter 70 anos, vai fazer os exercícios, né? Você pode fazer uma vez ao dia, só que é interessante que você tenha uma frequência, né, Tati? Que você faça todos os dias. Então eu tô aqui e eu posso fazer o exercício e ninguém vai saber. Acredito que isso aí seja que nem alimentação, né? A gente fala, um alimento aumenta a libido. A pessoa acha que comer canela vai aumentar a libido. Ela pega uma colher aqui, come a colher e fica esperando a libido aumentar. E quando fala de pompoarismo, Vinícius, o que as meninas pensam? Eu vou adquirir um curso de pompoarismo para fazer a manobra com o meu parceiro. Aí olha a besteira da mulher, olha o que acontece. Ela quer investir nesse negócio, quer aprender, pensando no parceiro, e ela, como é que fica a situação? Gente, ó, presta atenção. O negócio do parceiro, o sexo é consequência, né? E eu sempre falo para as meninas, sejam egoístas, pensem em ti, que aí, consequentemente, tu vai alimentar o ego do parceiro e ele vai se sentir muito bem por estar te satisfazendo. E aí as coisas vão acontecer. Então, o exercício íntimo é a mesma coisa. Por exemplo,
Por que exercício íntimo ajuda na questão do desejo, né? Lembra que a Tati estava falando pra gente sobre chegar sangue naquela região, né? Melhorar a ereção. Nós temos o clitóris, as meninas, né? E o clitóris ele tem 8.000 terminações nervosas. Eba, ganhamos de você, né? Que vocês só tem 4.000, né? Então a gente ganhou. É isso que eu falo, tal da mulher poderosa. Quando ela começa a se conhecer, ela fala, gente, eu sou muito mais que isso aí, né? Brincadeira. Mas quando você faz os movimentos, os exercícios íntimos, o contrai e solta, você está fazendo o quê? Você está trazendo sangue para essa região. Então pensa, quando a mulher está excitada, a vulva não vai inchar, vai aumentar de tamanho, que é o clitóris que está ali embaixo, né, sendo coberto por aquela pele, porque está chegando sangue nessa região. E a mulher, ela precisa de muito sangue, né? Fortalece a musculatura e você traz sangue. Aumenta a quantidade de vaso sanguíneo que vai aumentar essa vasocongestão na hora da excitação. Você vai fazer, se pra você ficar excitado, tu demorava, vamos supor, sei lá, 20 minutos, faz exercício íntimo pra tu ver. É 2 minutos. Eu duvido se você não vai ficar excitada, tá? Porque você tá trazendo sangue para aquela região. E aí você vai trabalhar a lubrificação, vai ficar mais receptiva para o sexo. E essa questão de chutar, de fazer todas as manobras do pompoarismo para o parceiro, é consequência mesmo. Porque se você faz o contrai e solta também na hora da relação, você vai trabalhar a excitação, você vai ficar mais preparada e o sexo vai ser bom pra ti e consequentemente pro teu parceiro. Mas não é só a sexualidade. Quando a gente fala de exercícios íntimos, né, Tati? A gente também previne a questão da queda da bexiga, incontinência urinária, faz parte do ritual. Inclusive, assim, é só um adendo aqui para incontinência urinária, faz parte a reeducação alimentar, atividade física, porque você vai diminuir essa gordura corporal, essa gordura abdominal, diminui a pressão pélvica, né? E os exercícios dessa fisioterapia pélvica, popularmente conhecido como pompoarismo, né? Então, assim, gente, fechando essa parte de estimulação, de melhora do desejo, melhora da libido, a gente lembrar que existem os excitantes sexuais, né? E existem os supressores sexuais, e eles são fisiológicos e são psicológicos. Os fisiológicos, o uso de hormônios, a testosterona, estrogênio, progesterona, o que a gente precisar. O uso de algumas drogas afrodisíacas, né? Algumas drogas que eu digo assim, alguns suplementos afrodisíacos que a gente citou aqui, por exemplo, tríbulos, maca peruana, e sal palmito, né? Por aí vai. Ginseng, canela, que está no nosso dia a dia até. A estimulação, o autoconhecimento, a estimulação do próprio corpo, o autoconhecimento, né? É achar o seu parceiro atraente, né? Fantasiar, estimular através desse visual, dessa questão visual, e evitar os supressores. Que seriam supressores? Esses transtornos hormonais, alguns tipos de medicamentos e drogas que podem interferir na libido, esses traumas psicológicos, essas frustrações, essas experiências negativas no relacionamento, né? E você começar a perceber também o seu parceiro, a sua parceira de um modo diferente. Por que me atrai? O que a Cirlei estava falando, o que me atrai a essa pessoa? O que me atraiu desde o começo? Por que agora está ruim? O que eu consigo melhorar em relação a isso? Eu senti aquela euforia antes e agora eu não sinto mais, né? E essa é uma questão de comunicação. Eu acho que essa palavra, quando ela é colocada em prática nos relacionamentos, aí sim faz a diferença, né? Porque quando ela diz pro parceiro, não tá legal, o que a gente pode fazer? Minha libido não tá interessante, né? É melhor do que tu fingir orgasmo e aquilo ir virando uma bola de neve e esse desejo vai só diminuindo. Isso. Quando a Cirlei falou aqui sobre cuidado aos pacientes que têm dor pélvica, por quê? Lembrar que faz parte da nossa rotina ginecológica, do atendimento anual, a prevenção do câncer de colo uterino, né, que é uma lesão no colo do útero causada por infecções de HPV. Então, lembrar que a mulher precisa dessa rotina, ela precisa passar por isso, precisa ser investigada, porque a dor pélvica crônica, ela tem uma origem. E às vezes pode ser ali uma coisa ruim, pode ser um câncer que está acometendo a paciente, pode ser presença de corrimento,
alguma doença sexualmente transmitida. Então a gente precisa descartar essas possibilidades, ver que a paciente não tem realmente nenhum processo infeccioso inflamatório acometendo, nenhum processo de câncer de colo uterino. Descartamos essas possibilidades, melhoramos ela do ponto de vista hormonal, e aí a gente vai contar com as parcerias para poder controlar a alimentação melhor, fazer atividade física, fazer realmente essa mudança do estilo de vida, e a parte psicológica, que onde a Cirleide, por exemplo, como Master Love, ajuda a gente nesse direcionamento, nesse alerta mesmo para a paciente. Eu costumo falar que é um alerta. Vamos prestar atenção nisso aqui, né? Às vezes a gente, como paciente, não está percebendo, mas precisa de uma outra pessoa para mostrar e direcionar. Eu vou falar de um assunto. Nosso corpo sempre mostra, né? Ele sempre traz algum ponto, ele vai fazer para você perceber que tem alguma coisa de errado. Sempre vai mostrar. E a dor, ela tem essa função biológica de avisar que algo está errado. Exatamente. Então, quando a Tati diz sobre dor na relação sexual, tem mulheres que acabam achando que é normal ela conviver com um certo tipo de dor. Então, o sexo ele precisa ser sempre prazeroso para os dois. Então, se você sente dor na relação sexual, isso nunca, jamais vai ser normal. Né? E eu vou falar agora de um assunto que é um pouco sensível, né? Então eu vou falar de uma forma bem carinhosa. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, tem aquela palavra chamada masturbação. Às vezes, para você que está me ouvindo, ainda pesa, né? Por uma questão religiosa, mas na ciência a gente usa masturbação, e eu vou dizer que isso de uma forma mais romântica, vamos dizer assim, né? Como eu falo para as minhas meninas. De você se tocar, de você se conhecer. Por quê? Porque às vezes muitas mulheres não usam da comunicação, ainda não tem essa liberdade sexual e que tem dificuldade para atingir o orgasmo, e ela terceiriza o seu prazer. Então o que acontece? Se ela tiver ali a sorte de ter um parceiro que sabe o caminho e tal, porque essa questão do caminho é muito interessante quando a mulher se conhece e daí ela diz pro parceiro: aqui tá legal, pressão menor, ela conhece o teu corpo, então fica mais fácil. E aí quando tu deita ali e fica esperando que ele faça tudo, você está terceirizando o prazer. E se esse cara não conseguir acertar, atingir um orgasmo? Está deixando tudo na mão do homem. Isso, né? Então não dá para terceirizar. E quando a gente fala sobre isso, o que fazer, Cirleide? É você se conhecer. Então eu sempre falo para as meninas, começa pelo exercício do espelho, né? Tu já pegou o espelho, olhou a tua vulva, como que ela é, né? Você sabe o que é o clitóris. Porque ele bem. Gente, se tem um órgão na vida, só tem uma função, né? Deus criou ali o clitóris justamente para isso, é só para dar orgasmo para a mulher. E aí, de repente, alguém está assistindo e fala assim: mas e se na minha religião não é permitido a masturbação sozinha, ou seja, ter o prazer sozinha, se conhecer, se tocar? E eu sempre gosto de trabalhar respeitando os valores que cada pessoa já tem, né? Porque é possível. Então, se ela é casada e ela decidiu, assim, uma questão pessoal dela, né? Se nesse momento da vida ela decide assim, ela pode fazer isso com o parceiro. Então, se existe a comunicação, aquela palavra que eu falei, vai ficar muito mais fácil. Amor, é o seguinte, ó, né? Não tá rolando, eu quero fazer uma coisa diferente, quero que você me toque, né? Que eu te toque. Então, isso, nas religiões que eu conheço, tudo mais que não pode fazer sozinho, geralmente pode fazer com o parceiro. Então você pode fazer com o seu parceiro, né? De repente ter um vibrador, né? Conhecer como que ele funciona, então você pode fazer junto. O que não pode é pular essa parte, né? De você conhecer o seu corpo. De não ter essa conversa. Então, de não ter até isso. porque a pessoa que não pode se satisfazer sozinha, ela tem que recorrer ao parceiro dela, né? E Sim. Ninguém mais certo do que o parceiro para ajudar ela nessa questão. Né? Sim. Gente, olha, é tão gostoso falar desse assunto, né? Demais. Que dá vontade de passar aqui o dia inteiro falando desse negócio, né, gente? É porque a gente tem essa energia sexual. Quando eu falei disso inicialmente, é verdade. A gente sente isso, né? A tal da energia sexual. E eu quero, assim, agradecer e parabenizar, né, a Farmácia Vivendas por fazer esse convite para nós, né? Fazer com que essas informações importantíssimas chegassem a mais pessoas. Então, a iniciativa maravilhosa.